Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! O tema desta teleaula são as ondas, mas não apenas as ondas do mar. Se a gente reparar bem, as ondas, nas suas mais diversas formas, fazem parte do nosso dia a dia. Quando um vento, por exemplo, bate num pano, ele provoca ondas ao longo do tecido. E se a gente segurar uma corda por uma das extremidades e balançar a mão, a gente também vai provocar ondas ao longo da corda. Mas afinal de contas, o que são ondas? Quais são as suas características? Tudo isso a gente vai ver nessa teleaula, onde nós vamos aprender bastante coisa também sobre as ondas mecânicas. Nessa teleaula você vai aprender o que é uma onda mecânica, o que é pulso e onda periódica. Vai entender o que significa período, frequência, amplitude e comprimento de onda. E vai aprender também o princípio da superposição de ondas. E aí, vamos nessa? A nossa teleaula está começando. Naufrágio. Várias pessoas estavam na embarcação que ficou 2 dias à deriva a 5 quilômetros da costa. Puxa vida, já tão perto da costa. As equipes de resgate não conseguiam se aproximar por causa das grandes ondas de até 10 metros de altura. Puxa, eu fico aqui pensando, com tantas ondas, eles não deviam ter vindo parar aqui na praia? Bem, eu acho que esta pergunta a gente só vai conseguir responder sabendo o que são e quais são as características das ondas mecânicas. Rosinha, você viu o caso dos náufragos? Eu vi sim, Maristela. E sabe o que eu fiquei curiosa? O mar não devia tê-los levado para a praia, afinal são tantas ondas. Olha só, Rosinha, uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga no meio material. Agora, uma característica muito importante é que ela se propaga sem que o meio material se desloque. O que acontece é o seguinte, a onda passa e movimenta o objeto, isto é, ele ganha velocidade, sobe e desce voltando ao mesmo lugar. Isso acontece porque a onda transfere energia de um ponto a outro, sem que ocorra transporte de matéria. Olha só, Rosinha, eu movimento uma extremidade, certo? Aí a energia percorre toda a corda e acaba em seguida. Certo? O que aconteceu? Eu gerei um pulso, isto é, uma onda de curta duração. Mas, se o movimento for gerado por uma fonte que vibra continuamente, como eu estou fazendo aqui com o meu braço, olha só, nós teremos uma série de pulsos. Aí vai se formar uma onda periódica, ou seja, vários pulsos que se repetem conforme o movimento do meu braço, certo? A esses movimentos, olha, nós damos o nome de movimentos periódicos, porque eles se repetem após um certo tempo. Então nós podemos dizer que o movimento de rotação da Terra é um movimento periódico, porque a cada 24 horas, não é isso? A Terra volta à mesma posição que estava no dia anterior. Exatamente, Rosinha. Mas vamos voltar aqui à nossa experiência, olha só. Aqui nós temos uma onda periódica, porque os pontos da corda se deslocam e voltam à posição original em intervalos de tempo regulares. Esse intervalo de tempo é chamado de período. E o que determina o período? É a fonte. No caso da corda aqui é a minha mão, ó, pois é ela quem provoca a onda. O período é uma das grandezas que caracterizam a onda. Olha só, Rosinha, se eu movimentar o braço mais rapidamente, as ondas vão se suceder mais rapidamente, isto é, num período menor. Nós usamos a letra T maiúscula para representar o período da onda. Olha só, repare que os pontos da corda se deslocam e voltam à posição original sucessivamente. Esse movimento é chamado de ciclo. Outra grandeza importante que também caracteriza a onda é a amplitude. E normalmente ela é representada pela letra A maiúscula. A amplitude também depende da fonte.
Bom, além destas grandezas, as ondas são caracterizadas pela presença de duas regiões, as cristas e os vales. Não é fácil, Rosinha. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. Eu tenho uma corda que está presa por um dos lados. E alguém está balançando a outra ponta, criando pulsos sucessivos. Os pontos ao longo da corda sobem e descem periodicamente, realizando ciclos. Ah, aí está a onda periódica. Bem, o período, que é representado pela letra T, depende da fonte que gera o pulso. Ah, e essas as outras características. A crista, bem no alto da onda, o vale, no fundo. E a distância entre a posição de equilíbrio e o fundo do vale ou o topo da crista recebe o nome de amplitude e é representada pela letra A. A amplitude depende da vibração da fonte. Já sei, se a ponta da corda for balançada com movimentos mais amplos, a amplitude da onda também será maior, os vales mais fundos e as cristas mais altas. Esse pessoal aqui na fila do ônibus vai nos ajudar a entender uma importante característica das ondas, a frequência. Geralmente demora bastante. Olha, só meia hora mais ou menos, né? De meia hora. 1h20. A de 15 a 20 minutos. Às vezes demora 5 minutos, 10. Depende do ônibus, né, que vai pegar. Parece que o período deste ônibus aqui não é muito regular. Nesse caso, o período é o tempo que o ônibus leva para fazer todo o seu trajeto e voltar ao mesmo ponto de parada. Vamos supor que este ônibus tivesse um período certo e passasse a cada 2 horas. Aí seria bem fácil a gente determinar a sua frequência. Imagine que o período do ônibus é de 2 horas e que ele circula dia e noite sem parar, isto é, durante 24 horas. Para descobrir sua frequência, temos que fazer o seguinte cálculo: 24 dividido por 2, para saber o número de voltas que ele dá num dia. Isso dá 12 voltas, ou ciclos por dia, que é o mesmo que 12 voltas em 24 horas. Portanto, simplificando esses números, obtemos uma volta a cada 2 horas. Isso é o mesmo que dizer meia volta por hora. Assim, acabamos de obter a frequência do ônibus, que nada mais é que o número de voltas numa unidade de tempo, que nesse caso é a hora. Lembre-se que o período de um ônibus é de 2 horas e sua frequência 1/2. Note que uma é o inverso da outra. Portanto, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. O que as ondas têm a ver com tudo isso? É simples. Suponha que esse ponto aqui sobe e desce 4 vezes a cada segundo. Portanto, ele completa 4 ciclos a cada segundo. A essa unidade, ciclo por segundo, nós damos o nome de Hertz, e ela é uma unidade de frequência. Portanto, a frequência desse ponto é de 4 Hertz. Isso já está claro. Mas espera aí, como é que eu faço para saber quantos segundos o pontinho leva para completar um ciclo? Isto é, como eu faço para saber o seu período? Aposto que você também já ficou curioso com essa pergunta. Então, vamos lá, mãos à obra. Vamos lá. Se em 1 segundo o pontinho realiza 4 ciclos, em x segundos ele realiza um ciclo. Mas é claro, é uma regra de 3. X é igual a 1/4, que é igual a 0,25 segundos. Ou seja, o pontinho leva 0,25 segundos para realizar um ciclo. Isto é, seu período é 0,25 segundos. Bom, Rosinha, agora que você já sabe que a onda periódica é formada por vários pulsos que se sucedem, nós vamos discutir a velocidade de propagação. E o que é a velocidade de propagação do pulso? A velocidade de propagação é a distância que o pulso percorre num certo intervalo de tempo. Imagine uma corda. Vamos supor que ela tenha 10 metros de comprimento e que um pulso leve 5 segundos para percorrê-la. Então, o pulso percorre 10 metros em 5 segundos, que é o mesmo que 2 metros a cada segundo. Isso significa que a velocidade de propagação da onda é 2 metros por segundo. Mas é sempre bom lembrar
que a velocidade de propagação não é uma característica da onda, ela depende do meio. Olha, se nós repetirmos a experiência com a corda mais ou menos esticada, nós vamos observar que o pulso vai se propagar com velocidades diferentes. Agora vamos ver se você sabe responder. Qual a distância percorrida pelo pulso durante um período? Vamos definir uma nova grandeza, o comprimento de onda. Você se lembra da definição de velocidade? Velocidade é a relação entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Pois bem, um pulso que se propaga no meio tem velocidade constante. Então, a distância percorrida num período também é constante. A essa distância nós damos o nome de comprimento de onda e ela é representada por uma letra grega, lambda, essa aqui, ó. Agora, a definição de velocidade do pulso é esta aqui, que é a lambda, que é a distância percorrida, sobre t, que é o período. Vamos usar o mesmo exemplo que nós já usamos para descobrir a velocidade de propagação do pulso. É uma corda de 10 metros de comprimento e uma onda que leva 5 segundos para percorrê-la. A velocidade de propagação a gente já conhece, é 2 metros por segundo. E o período a gente também conhece, é 0,25 segundos. Para descobrir o comprimento de onda, basta multiplicar a velocidade pelo período. Assim, lambda é igual a v vezes t, ou seja, 2 vezes 0,25, que é igual a meio. A unidade do comprimento de onda, neste caso, é o metro, mas pode ser qualquer unidade de comprimento. Calcular o comprimento de onda é fácil, principalmente se você tem a velocidade e o período. Mas e se você não tem esses valores? Olha, aqui nós temos uma onda com suas cristas e os seus profundos vales. Para descobrir o comprimento de onda, basta medir a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Moleza, não? Se você conhecer o período e a velocidade de propagação da onda, basta fazer as contas. Se não, basta medir esta distância. Mas, Stella, eu estava aqui lembrando do caso dos náufragos. Tudo isso que a gente já aprendeu serve também para as ondas do mar, não serve? Exatamente, Rosinha, serve para as ondas do mar. Mas além de tudo isso que a gente já viu até agora, existe outra coisa que acontece com as ondas, que é a superposição de ondas, que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. Se a gente observar as ondas do mar, nós vamos perceber que existem dois movimentos. O movimento das ondas que vem do fundo do mar em direção à praia e o movimento das ondas quando elas voltam. Quando uma onda bate numa rocha, ela é refletida de volta para o fundo do mar. Numa certa posição, existe um encontro dessas duas ondas, da que veio do fundo do mar em direção à praia e da que voltou refletida pela rocha. Quando essas duas ondas se encontram, elas se somam, dando origem a uma onda resultante, cujas características vão depender de como foi esse encontro. Vamos ver, imagine duas ondas de mesma amplitude se deslocando em sentidos contrários. Quando duas cristas se encontram, o meio tende a se levantar muito mais. Em seguida, o vale de uma onda encontra a crista da outra. Neste caso, elas se cancelam e o meio permanece em equilíbrio. Quando dois vales se encontram, a tendência é baixar o meio muito mais naquele ponto. Após o encontro, as ondas continuam como antes. Quanta coisa sobre ondas! Vamos dar uma revisada em tudo isso? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que uma onda mecânica é uma perturbação no meio material que se propaga de um ponto ao outro. Aprendeu também que o pulso é uma onda de curta duração e que quando vários pulsos se repetem sucessivamente, forma-se uma onda periódica. Você viu que as ondas são geradas por fontes e que são formadas por cristas e vales. Além disso, elas são caracterizadas por algumas grandezas físicas como amplitude, período, frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação. O que nós estudamos nesta teleaula se refere às ondas transversais, isto é, quando os pontos do meio se deslocam numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. Na próxima teleaula, vamos estudar um outro tipo de onda, as ondas longitudinais. Até lá!